Imagine um país que é rico, desenvolvido, sendo o palco para várias viagens de turismo. Além disso, o país é visto como referência por outras nações em diversas áreas, como por exemplo a educação, a tecnologia e a higiene dos seus habitantes, juntamente com seus hábitos. Outro fator que contribui para esse país é a disciplina da sua população, que empenhou em reconstruir o seu território das cinzas. E não para por aí, esse país é amplamente conhecido pela sua cultura pop nerd, com diversas pessoas assistindo e lendo as histórias originárias do seu território. Certamente, você imaginou um país desenvolvido, feliz e que as pessoas buscam constituir famílias, já que o ambiente aparenta ser favorável para isso. Entretanto, o que se encontra é uma nação que aos poucos está morrendo, com um crescimento vegetativo negativo, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem em seu território. E analisando essa última parte, com certeza deve imaginar um estado que é subdesenvolvido, que passa por grandes problemas de desnutrição e fome, e que está longe de prosperar economicamente. Mas, para sua surpresa, estamos falando da quarta maior economia do mundo, o Japão. Pode parecer irônico, como um lugar que possui um tamanho desenvolvimento socioeconômico pode estar sofrendo com problemas de nascimentos. No ano de 2008 o território contava com mais de 128 milhões de habitantes, e hoje em dia a população total caiu para 123 milhões. Isso evidencia um conceito demográfico que é temido por muitos governos, o crescimento vegetativo negativo, que ocorre quando o número de mortes supera o número de nascimentos. E pode parecer irônico, mas o crescimento vegetativo baixo ou até mesmo negativo, como o caso do Japão, é uma tendência que países desenvolvidos seguem. E não somente o Japão, mas antigos países como a Alemanha e a Itália passam por esse mesmo problema, já que o problema em si não é o número de mortes, já que a saúde e o bem-estar da população desses países são bons, com esses países liderando em muitos momentos o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. O problema está exatamente no número de nascimentos que é extremamente baixo, que acaba por não superar o número de mortes. Mas você deve pensar, por que um país como o Japão, que possui bons índices econômicos, uma boa qualidade de vida e um desenvolvimento de dar inveja aos demais países, possui esses problemas? E a resposta está nas mudanças da sociedade nos últimos anos. Atualmente, um dos principais motivos que causam essa baixa na natalidade está associado com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Cada vez mais japonesas buscam se inserir no mercado trabalhista, deixando a ideia conservadora da mulher cuidar de casa para trás. Nos dias de hoje, muitas japonesas estão optando por não ter filhos por conta de planos de carreira, não se prendendo à ideia de virar mãe. Muitas também, em prol de seguir seus próprios sonhos, deixaram de lado a ideia de se casar também, possuindo cada vez mais mulheres solteiras no Japão, inviabilizando o nascimento de crianças. Outro fator é a falta de tempo para cuidar de um filho. Muitos não sabem, mas o Japão é conhecido pelas suas cargas horárias de trabalho extremamente altas, já que a prática de horas extras no país é extremamente comum, aumentando em muito tempo que os indivíduos passam trabalhando, não os dando o tempo necessário para começar relacionamentos amorosos ou pensar nos planos de constituir uma família. No país, o problema do excesso de trabalho é recorrente, com pessoas chegando a falecer devido à exaustão do trabalho, sendo esse evento conhecido como karoshi. Esse excesso de carga torna difícil constituir uma família com filhos no país. Um outro problema que é comum no país é a falta de relacionamentos amorosos. Cada vez mais é comum vermos japoneses e japonesas sem possuir um único relacionamento amoroso ao longo de suas, com 1 a cada 4 cidadãos estando nessa situação. Torna-se evidente que a solidão, o isolamento social e o medo de se relacionar com outras pessoas está se tornando comum no país, impossibilitando o aumento na taxa de natalidade. Mas agora falando da taxa de mortalidade, devemos analisar a demografia de populações atual do Japão. Analisando os dados, é perceptível que o país possui uma população que vai se tornando ao longo do tempo mais idosa. Segundo dados, 28% das pessoas do país possuem mais de 65 anos, gerando assim um envelhecimento populacional. E com essas pessoas atingindo uma idade mais avançada, eventualmente elas falecem. O grande problema é que o número de mortes supera em muito o número de nascimentos. No ano de 2024 o número de nascimentos foi de 700 mil,
e o de mortes foi de por volta dos 1.600.000, morrendo muito mais pessoas do que nascendo, o que gera esse grande problema demográfico que pode comprometer o futuro do país, podendo gerar a falta de mão de obra e uma crise no sistema previdenciário do país. Diversos fatores contribuem para esse cenário, nesse vídeo citei os principais, mas vale lembrar que o alto preço de aluguéis ou de casas em grandes centros urbanos, o planejamento familiar e o uso de métodos para evitar gravidez e a falta de políticas de imigrações torna esse cenário cada vez mais frequente sem previsões de mudar. Vale salientar que o governo busca incentivar o nascimento de crianças por benefícios, como as licenças paternidade e maternidade, mas mesmo assim essas ações não estão sendo suficientes para resolver esse problema. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam e curtam para receber vídeos novos, até mais!